O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e permaneçam para sempre. Amém. Podemos nos sentar um pequeno instante? Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos no capítulo 5 de São Lucas, e aqui nós encontramos, depois até mesmo da pesca milagrosa de Jesus ali com Pedro e André, nós encontramos essa discussão aqui dos fariseus e dos mestres da lei. E antes de até mesmo virmos aqui um dado do Evangelho, um grande perigo, pecado que nós podemos cometer na vida contra alguém é querer que o outro seja conforme eu quero, impondo. Eu quero que você faça isso, 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 porque eu sou assim. Esse é um grande pecado que a gente faz com uma pessoa. Porque nós temos o nosso modo diferente de ser. Nós temos a nossa identidade, cada um tem o seu jeito de ser, o seu jeito de se expressar, o seu jeito de falar. E a gente tem que ter um grande cuidado com isso, porque era isso que os fariseus e os mestres da lei queriam que os discípulos de Jesus vivessem. Olha, aí vem a pergunta, né, sobre o jejum e a oração. Por quê? Os teus discípulos, se nós formos aí colocar num modo de pergunta, os fariseus perguntando, por que os teus discípulos não jejuam como nós, como os discípulos de João Batista? Sabemos muito bem que os fariseus e os mestres da lei, eles tinham como base a salvação cumprindo a lei. Então isso a gente não pode esquecer. Então os fariseus, eles jejuavam, aquilo que nós temos aí descrito, jejuavam 2 vezes por semana. Porém, até podemos lembrar, né, Madre Teresa de Calcutá, que nós celebramos até a sua memória. Ela dizia de uma maneira tão bonita: é mais fácil e é mais bonito, melhor dizendo, é mais bonito aquela mão que age do que aqueles lábios que só louvam. E aqui, o fariseu, ele sabia a lei. Vale a pena recordar, tinham 613 leis, que sabiam todas de cor. Eu costumo até brincar, né? Às vezes a gente esquece os 10 mandamentos, né?
Então, mas eles sabiam aí os 613 mandamentos. Mas e como ficava a proximidade com o humano? Como ficava em viver a caridade? Como ficava em viver o amor? Faltava isso. Então, por isso que Jesus tantas vezes chamava esse grupo dos fariseus, mestres da lei, de hipócrita. Porque hipócrita, não podemos esquecer, é máscara. É a pessoa que vive de aparência, que gosta de viver para aparecer e não para fazer aquilo que realmente tem que fazer. Então, eles começam a fazer essas comparações, até mesmo fazem comparações com os discípulos de João Batista, que não temos um dado sobre os discípulos de João Batista, porque nós sabemos como João Batista vivia. Ele vivia no deserto, comia gafanhotos, mel silvestre, era uma forma mais austera de viver, né? Porém, não se fala sobre os discípulos de João Batista, como eles viviam. E aqui eles querem que os discípulos de Jesus sejam como eles. E Jesus dá esse exemplo de que numa festa de casamento a gente não pode até mesmo fazer jejum, por não respeitar, aí não vamos respeitar até mesmo o noivo, que vai estar ali na festa, e quando nós estamos com Jesus não tem jejum. Em que sentido isso? Por exemplo, né, quando a gente faz algumas penitências, alguns jejuns, na quaresma, por exemplo, o domingo não é dia de jejum. Por quê? Domingo é dia do Senhor. Dia de estarmos com o noivo. Dia de estarmos com Jesus. E não podemos até mesmo deixar de celebrar, deixar de fazer festa, deixar de acontecer a vida por conta de uma lei. É aqui que Jesus aqui está pedindo para que nós tenhamos o máximo de cuidado, para não desprezar quem deve e merece todo o nosso respeito. Não podemos esquecer também aquela passagem do bom samaritano, que passa um, passa outro, passa ciclano, bertano, não ajuda por aquele que está jogado no chão, porque precisa fazer um compromisso na igreja, precisa ir para o culto, precisa fazer aquilo, precisa fazer... Mas e aquele que estava necessitando, era o mais importante? Fica de lado. Mas ele estava cumprindo a lei, tinha que fazer um outro compromisso pela lei. E aqui que Jesus quer inverter isso, para que a gente tenha atenção sobre isso, de não faltar verdadeiramente a caridade. E aí conta até mesmo essa parábola, né, da roupa velha, né, do remendo novo na roupa velha, não vai combinar de jeito nenhum, não tem nem como dar certo. O vinho novo em odres velhos não vai dar certo também, vai se arrebentar tudo, porque está invertido os valores. E aí Jesus quer dar um novo significado, quer trazer algo novo para nós. E esse algo novo é viver agora a partir dele, à medida dele. Até mesmo em dia de sábado, quantas vezes Jesus ele não olha a lei porque é dia de sábado, mas ele dá preferência à vida. A vida tem que acontecer. Até mesmo os discípulos de Jesus, eles foram acusados de, num dia de sábado, estarem apanhando espigas para comer. Eu deixo passar fome ou pego a espiga? Pela lei, passa fome. Mas é o certo. Jesus mostra isso agora de uma maneira nova. Tenhamos esse cuidado de não fazermos comparações, mas que com a nossa vida nós cantarmos como esse salmo, né? Ao Senhor nos apresentemos cantando e aclamando com alegria, porque vivemos bem aquele dia.